Tá, Gravar nesse perfeito. computador. Então, dona Tânia Carvalho, seja muitíssimo bem-vinda ao nosso encontro aqui. Uma alegria Eu que muito vou. grande. Quando eu disse para a turma aí que tu era a nossa convidada de hoje, o Sim. pessoal vibrou e alguém disse ali, é a certeza de que teremos grandes gargalhadas e muita diversão conversando com a Tânia. Tá? E aí eu disse, bom, é verdade, só que tem o seguinte, eu vou começar o encontro provocando a Tânia Carvalho. Não pensa que aqui, Tânia, é só lero-lero, vem cá, queijinho com goiabada. Não, aqui a gente pega firme, duro, forte. Vamos lá, não Então, tenho medo, não tenho medo. queremos saber o seguinte, tu és a decana das comunicadoras no Rio Grande do Sul? Pois olha, eu acho que sim, porque eu fiz 80 anos agora, e dia 25 de dezembro do ano passado, eu nasci em 42. Portanto, eu acho que eu sou mais velha que todo mundo aí, não sei, não tenho Não, não certeza. ganha. Do Bastos tu não ganhas. Mas é o Ah, bom, mas seguinte, também estou ali. não, Mas sim, eu mas estou ali. quando a gente fala em decana, não é só a questão da idade, né? A questão de estar na ativa na comunicação do Rio Grande do Sul aos 80 anos. Uma Eu personagem assim, só mesmo a Tânia Carvalho. Eu comecei meio por acaso, assim, no Jornal do Almoço, com a minha amiga querida Célia Ribeiro, A Célia que Ribeiro. hoje tá fora da casinha, coitadinha. Ah, que pena. Ela não está mais no ar, ela está fora do ar. Uhum. Eu sinto Ela que muito. estava no Jornal do Almoço, ela que te Não, convidou. era um programa ao meio-dia na TV Gaúcha, na época, e eu fiz uma viagem à Europa, e na época que a gente ia para a Europa, voltava e dava entrevista, né? Porque era assim, era um fato incrível. Então, eu cheguei e fui dar uma entrevista para a Célia e para o Luiz Carlos Lisboa, o meu querido, nosso Luiz, querido cara. amigo jornalista, que esse sim já partiu para lá. E aí, quando eu terminei a entrevista, a Célia disse: Tu não queres fazer TV? Eu digo: quanto é que pagam? Eu acho que eu quero. Eu acho que eu quero, sim. Eu ainda tinha vindo de São Paulo, tinha me mudado para cá, estava morando com a minha mãe, eu e o Fabiano. Então, assim, eu tinha me separado do Geraldo, então as coisas estavam. E eu queria me mudar. E aí era 1.400, eu não sei quanto é que era isso. Então, era perfeito, porque eu podia pagar um aluguel até me organizar, já tinha um trabalho, e, e podia me mudar e aí fazer TV. E aí fui. Aí eu É. fui. E aí começou a carreira vitoriosa que segue ainda hoje. Do Sempre século ganhando XX para o merda, né, século... Vini? Sempre Hã? ganhando sempre ganhando uma merda, né? Mas tudo bem, a gente sabe como é que é a nossa profissão. Quem quiser ficar rico, só se for lá para o Jornal Nacional, ou se for fazer alguma coisa lá por cima, porque no Brasil inteiro os jornalistas não são bem pagos, né? A Tânia, gente sabe, todo mundo sabe. É falar em verdade. viagem, tu poderia ter entrado na China, tá? Tempos atrás, até seria provavelmente uma gaúcha pioneira a entrar na China, no tempo que a Eu, China era fechada, tá? eu Conta fui esse episódio, conta esse episódio para nós, por gentileza. Olha, eu tinha um moço que eu namorava, que era fotógrafo, e que aí ele foi para a China e não me disse nada, então eu não tinha visto, eu não podia entrar. Aí achei uma sacanagem aquilo, sabe? Eu digo, que feio, porque eu fazia todas as coisas, trabalhava até, ajudava no seu trabalho, mas aí veio um convite maravilhoso da Japan Airlines para eu ir à China pouquinho depois. E eu digo, é agora sim, não vou Sim. nem pagar a viagem, minha vingança será maligna. Não pensei isso, claro. Mas aí veio o convite e foi assim, um jornalista de cada estado. E aí eu fui convidada daqui do Rio Grande do Sul. Então foram jornalistas de todo o Brasil, foi
uma viagem muito interessante. Aí nós fomos ao Japão e aí fomos à China. Passamos por Frankfurt e fizemos aquela rota polar. Passamos lá por cima do polo e parece que a viagem é mais longa, um pouco mais longa, mas é melhor. Então, foi uma experiência rara, única, foi fantástico. Você te lembra que ano foi isso? Eu acho que foi em... tu sabe que eu sou ruim de, eu sou ruim, deixa eu ver onde é que está. Eu acho que eu fui em fevereiro de... Está aqui, chegada em Pequim, dia 8 de fevereiro de 78. Mas o Flávio Alcaraz já tinha ido a essas alturas, eu acho. Não sei. Foi dia 8 de fevereiro de 78, foi a minha chegada em Pequim. E rendeu... O Albach está falando com outro. E rendeu notícia, reportagem? O que foi? Sim, reportagem não, porque a gente mal e mal tinha uma máquina fotográfica, mas rendeu uma experiência rara para mim, ter ido ao Japão, à China, ter andado junto com pessoas de todo o Brasil, foi uma coisa rara, foi maravilhosa. E depois eu já tinha ido a Hong Kong, né? Eu já conhecia algumas coisas, eu tive o privilégio de viajar muito. E a China realmente foi um momento raro, porque eu fui visitar o túmulo do Mao Tse-tung, tu calculas isso, né? E aí eu vi assim, as barbas do Mao, porque os cabelos continuam crescendo depois que a gente morre. Acho que eu vou cortar o meu bem curtinho antes de morrer para ver o que acontece. Mas, enfim, eu fui lá ver o túmulo do Mao, todas aquelas experiências ainda, a China fechadíssima, né? E a minha companheira era uma amiga minha, a minha acompanhante era uma amiga minha de São Paulo, da Editora Abril, onde eu já tinha trabalhado. Então, assim, foi o máximo, foi muito, 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 muito bom. Eu escrevi muito, fiz matérias, reportagens, etc., mas para a TV nada, porque eu não tinha, né? As câmeras não foram e a gente era do tempo que ainda usava ser uma repórter com um cameraman. Uhum. Está entrando aí o Márcio Pinheiro, levemente atrasado, Claro, mas claro. mas é o bastante responsável pela sugestão inicial para te convidar, viu? Eu vou dizer que ele que, do alto de seus 50 anos, ou coisa assim, ele é teu padrinho aqui. Está aí o Márcio entrando. Cadê o Márcio? Ah, Márcio. Beijos. Perdi essas revelações iniciais que a Tânia já fez e que envolvia a tua pessoa, tá? Nunca ficará sabendo que se trata. É, claro, tu não estava presente. Brincadeira. Contei aquilo. Também. Eu te defendi, Márcio. Márcio, eu te defendi, viu? Eu sei, imagino. Eu e o Bach te defendemos. Tá bom, então eu estou tranquilo. Com dois advogados desses, com a Júlia do meu lado. Tânia, digam. Tu te consagraste na TV Gaúcha. Tu te consagraste na TV Gaúcha do Jornal do Almoço. Sim. Teu talento como comunicadora, tu fosse um fenômeno. Mas teve aquela crise de relacionamento de um grupo que participava do Jornal do Almoço, era tu, Renato Pereira, o Daut, tinha mais gente. Sim. E acabaram todos indo juntos para a difusora. Exatamente. Difusora. Isso. Tu podia contar esse episódio para a gente? Olha, podia. Tem até um episódio muito engraçado, Bastos, que eu acho que tu te lembra, foi um pouquinho antes de eu ir para a difusora, que até o Lauro Schirmer, eu acho que tu me ajudaram ali, quando me chamaram na Polícia Federal, tu te lembra? Porque não estou bem lembrado. Me chamaram, era o auge da ditadura, a gente só podia falar de chá, de desfile de moda, e eu peguei uma revista Veja e mostrei, olha aqui, os direitos humanos tinham um fragmento assim
na capa dos Direitos Humanos na Veja. E aí eu fui lá e me fiz de louca, assim, lá na Polícia Federal. Né? E isso aí eu não sei se as coisas. E o Lauro disse assim: vai, que eu vou falar com o cara lá da polícia para dizer que não tem nada, que não tem nada a ver com isso e tal. Mas, enfim, eu queria contar isso porque era um pouquinho antes da nossa saída. E quando eu fui demitida do Jornal do Almoço, o Clóvis Prates, pode ser o Clóvis Prates? Pode. Eu até fiquei com uma raiva, pode? Eu fiquei Pode. com uma raiva dele, que um dia fala aqui com o Clóvis Prates. Eu peguei o telefone e disse assim, Clóvis Prates, puta. Desculpa, pessoal, desculpa. Está valendo. Porque eu tinha uma vontade, tá? Desculpa, tá? Agora vamos falar, mas eu tinha uma vontade de fazer isso com ele. Então, o seguinte, neste momento que eu estava saindo do Jornal do Almoço, quando fui saída do Jornal do Almoço, o Clóvis e o Fogaça, que trabalhavam na difusora junto comigo, meu marido veio aqui e abriu a porta. Falei, deixa eu ver isso. Lembranças ao doutor Felicinho, nosso amigo. Isso, passou aqui e abriu a porta, levou um susto. Bom, me perdi agora, só um pouquinho. Neste momento, o Clóvis e o Fogaça, que trabalhavam, eu convidei os dois para o Jornal do Almoço, e um dizia, oi, Clóvis, outro, oi, Fogaça. Era muito engraçado, e eles eram ótimos, eram bons comunicadores. Aí, quando eu saí da Gaúcha, e eles disseram, vamos fazer um programa nós, vamos para a difusora, vamos para a Bandeirantes. Aí aqui o Bastinhos pergunta. Então, nós juntamos um grupo e tinha Lauro Quadros, eu acho, tinha um monte de gente. E fomos para a Bandeirantes. Schockmann. Sérgio Schockmann. Ai, que Cascalho. chato que era o Schockmann. Cascalho. Não é porque ele morreu que eu acho ele bonzinho, era um chato, mas era um cara Renato, muito... Renato Pereira, o Clóvis Duarte. Exatamente. O Dauti. E aí entrou o Tatata logo depois, veio o Tatata também. Então, assim, foi um sucesso. E nós batemos em audiência o Jornal do Almoço de longe, de longe. E aí fomos indo até que os padres da difusora venderam a difusora. Aí, de novo, eu fui demitida. Eu digo, não aguento mais ser demitida. Putz, grila, né? Ser demitida outra vez. Tá, fui demitida de novo. Porque aí tinha que assinar, andava, não sei se era quem é que andava lá com uma pasta, assina aqui a tua demissão, assina aqui, porque vão te readmitir na outra emissora. Na Bandeirantes. Na Bandeirantes, mas uma confusão, ninguém foi readmitido, e nos perdemos. E aí eu andei na Pampa, fui na TVE, que é uma emissora que eu amo de paixão, estava lá com o Vieirinha, quando o Vieirinha era presidente. Então, assim, Isso. da TVE eu tenho as mais lindas, as melhores lembranças do mundo, né? Do meu tempo da TVE. E tu foi demitida também da TVE? Da TVE, Não venha com intrigas, ô Márcio Pinheiro, não venha com intrigas. Muito antes, pelo contrário, hein, Tânia? Lembra? Não estou dizendo. Eu pedi demissão. Não foi no mandato do Vieirinha, né? Foi no mandato do Vieirinha que eu pedi demissão, porque a TV Globo chamou. Não, mas houve um episódio envolvendo aqui uma conhecida primeira-dama também na TVE, né? Foi. A história das botas brancas. Mas eu acho que era o Fedrizi que era o presidente nessa época. Eu acho que era o Leonide, eu acho que era o Leonide, ou o Batista, ou o João Batista. Ou ainda o deputado e grande intelectual Bibo Nunes. Socorro! Era os três que estavam na época, né? Não, Tânia, só para fazer o registro histórico correto. O Colares, quando houve o incidente das botinhas... Era o Leonide. O governador era o Colares, e, portanto, era PDT, não podia ser o Fedrizi. Pois é, e o Colares chamou o Leonide, porque o Leonide andava com um relógio ponto na rua, dizendo que todos os... Homem do relho.
o homem do relho com relógio ponto. Era uma coisa horrível. Ai, que horror esse tempo, que horror, que horror, que horror. Mas tu não Mas, falaste do enfim, episódio das botinhas. sim, aí eu escrevi alguma coisa. Não, aí um dia eu estava na difusora, não, na difusora não, na Guaíba, com o Clóvis Duarte. E entra a primeira-dama com umas botas brancas, assim, iguais às da Xuxa, até o joelho. Meu Deus, como pessoa, um ser humano, pode andar de botas brancas, mas não é possível. E aí eu falei da TVE, porque eu trabalhava nas duas, a gente tinha que trabalhar em 3 TVs, fazia de manhã, de tarde e de noite para ganhar um dinheirinho. Né? E aí eu disse assim, não é possível. E eu escrevi um bilhete para alguém, eu digo, a primeira-dama entrou de botas brancas. Coitada, até ela é uma boa pessoa. Ela entrou de botas brancas na TV, eu não pude acreditar. O Colares foi dar uma entrevista. Colares, meu amigo, Colares de Bagé, meu amigo, Conterrâneo? meu conterrâneo. Colares trabalhava nos Correios, entregava cartas ali na minha rua, na General Osório, passava sempre. E a gente sempre, nossa, a família gostava muito dele. E eu Colares gosto. era uma espécie, Colares era uma espécie de WhatsApp da época. O Colares era maravilhoso, eu amava, amo ele até hoje. E aí eu escrevi um bilhete para alguém e chegou da primeira dama. Era PDT, isso mesmo. Eu acho que foi aquele canalha do Leonide. Eu acho que o Vieirinha tem razão. Aos 80, a minha memória está meio assim. E aí ela ficou sabendo. E aí ela mandou me demitir da TVA. Sim, E sempre, tu vê, os exemplos que tu citaste ali, sempre que tu saiu de uma demissão, tu foi para uma melhor. Foi sim, demitido da Gaúcha, foi para o Porto Visão, que foi maravilhoso. Depois sim, de demitida, foi para o Guaíba Feminina, fez sim. grande Foi sucesso. ótimo. Depois da TV. Eu queria que tu me falasse sobre a tua última demissão e que talvez tenha sido mais surpreendente, aquela que envolveu a ti e ao Tatata, quando vocês foram afastados da TV Com. Sim, foi o seguinte, eu fui chamada para falar com o Geraldo Correia, meu amigo Geraldo, queridíssimo, uma pessoa querida. E ele estava no maior constrangimento, assim, Geraldo. E o Tatata também foi chamado. E o Tatata disse assim, Carvalho, eu acho que nós vamos bailar. Eu acho que não, eu acho que até estão me chamando para me dar um upgrade. Quem sabe vem aí o nosso aumento. Eu muito otimista. Quem sabe, Tatata, vem o nosso aumento aí? Não, vamos lá. Claro, aí eu fui, e o Tatata foi em seguida. Quando eu entrei, o Geraldo botou as mãos no rosto, assim, Tânia, eu tenho que te dizer uma coisa, não sei como é que eu vou te dizer. E tal. E aí, meu Deus, assim, uma conversada e disse que a gente vai mudar a TV Com, fizeram aquela desgraça na TV Com, né? E eu queria dizer que nós estamos afastando algumas pessoas. Tu vai ser demitida, e etc, etc. Eu digo, não posso acreditar que tu jura que você é demitida? Juro, infelizmente, infelizmente. Geraldo, mas que coragem que você tem! Eu não me conformava, ninguém se conformou, eu acho. E aí, depois, aí tinha ainda um último programa para gravar, que era o Café TV Com, que está no ar aí até, na internet, o Café TV Com, em que o Zé Antônio disse assim, olha, hoje nós estamos... Porque o Tatata também aí foi demitido. E o Zé Antônio disse, hoje nós estamos nos despedindo do Tatata. E aí tinham me dito que eu iria ficar mais um mês sangrando, assim, né? Um mês inteiro de sangue, até então chegar às minhas férias e eu sair, tipo, para não se notar. Eu disse, não, se o Tatá está saindo, eu também estou saindo hoje, porque não tem condições de ficarmos aqui, de eu ficar aqui, absolutamente. Então, hoje também é o meu último dia. E aí eu me demiti no ar também, assim, eu me demiti para o público, né? Porque já tinha sido demitido. Se eu não vou ficar sangrando aqui, o Tatá disse uma coisa muito legal. Está terminando aqui conosco uma
um grupo de pessoas que fizeram um tipo de televisão e que acabou, terminou nesse momento. E agora não existe mais nem este grupo, nem outros grupos que virão. Será tudo diferente. Após tudo isso, será diferente. Esse, é verdade, tem toda a razão. Acabou aqui uma fase, grande fase de TV. Agora será outra. E eu achei aquilo muito certo. Aí veio a TV Com, aquela tragédia que a gente sabe, né? Aquele horror que nós todos sabemos, e eu não me conformava. Eu digo, mas não é possível que nós saímos para fazer essa merda que estão fazendo aí, que coisa horrível, o que é isso? E aí passou, e realmente acabou ali assim, um tipo de apresentador, de âncora, não sei como é que eu vou chamar isso, me ajudem, que terminou ali, que era tipo assim, o Lazier, o Tatata, e acho que alguns de vocês também. Então, acabou ali, acabou, terminou. Aquilo ali foi um grande desastre, realmente. Um equívoco absoluto. Foi uma das primeiras medidas do Duda Melzer, né? Pois é, No uma pena, comando né? do Grupo RBS. Foi uma Uma pena, pena, porque uma a pena. TV Com ocupava um espaço importantíssimo de telejornalismo local, né? Uma coisa E que localista. até hoje não foi ocupado. Né? Sim, exatamente. Eu sinto que É muitas um, pessoas, não apenas jornalistas, mas muitos se ressentem de ver notícias sobre Inter e Grêmio, sobre Porto Alegre, sobre assuntos e pessoas da cidade. E agora não só isso, como as pessoas que estão fazendo programas locais botam assim um contra e um a favor, um do PT e outro do PP ou do PL, para se debaterem, para darem porrada um no outro, para achar que estão sendo democráticos. Eu acho Sim. um horror, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Eu acho, agora eu tenho 80 anos, eu posso falar o que eu quiser. Mas tu faz isso desde 20, não faz? Isso é né? verdade. Isso é verdade, isso é verdade. Então, assim, eles fazem de conta que agora não, agora a gente tem de todos os partidos. Então é tudo de um só, mas botaram umas pimentinhas assim para achar que está tudo bem. Mas não tem, eu acho que o Clóvis também foi um dos últimos baluartes, digamos assim, né? Desse tipo de apresentador, e etc. E, apesar que ele era o parafuso, você se lembra como é que era o parafuso, né? O parafuso ele se virava de todos os jeitos para levar comerciais e levar patrocinadores e etc. E uma coisa assim que ele fazia até abertamente. Um cara assim ia dar entrevista para ele e pegava um cheque, dobrava e botava no bolso dele. Então, assim, enfim, acabou aquele grande momento, eu acho, de televisão e de apresentadores e etc. Todo mundo ético, eu não, absolutamente, eu Tinha um viés, não falo tinha um viés, política. tinha um viés interessante nesses nomes que está citando, que muitos deles, tá? E aí eu incluo o Sérgio Gonzaga, eram originais de cursinho de coisa. Gente acostumada a palcos para estudante, né? Ou seja, eram comunicadores natos, né? O Caça, o Clóvis, o Sérgio Exatamente. Gonzaga, tem uma infinidade. Era muito interessante esse viés que acabou vindo para a TV depois, né? Exatamente, porque eram professores comunicadores, bons comunicadores, né? Com bom Uhum. astral, com um espírito assim mais revolucionário e de bom humor, entende? Então, assim, foi uma diferenciação, eu acho, esse momento. E aí depois a Flávia, a Flávia Moraes Moraes. veio dirigir a TV. A Flávia acabou com a TV Com também, né? E o projeto dela, realmente, eu até admiro a Flávia, mas eu falo tudo o que eu quiser, o que eu bem entender. Então, a Flávia é uma guria talentosa, fantástica. Ela morava, acho que, nos Estados Unidos, eu não sei aonde, então ela errou tudo na TV Com. E a TV Com acho que tinha que se acabar mesmo, né? Porque a Globo não
não podia, a Globo não queria que a TV Com continuasse mais, porque estava fazendo concorrência com a TV Globo, não sei, tem umas histórias aí que eu não sei. Mas eu sei que a RBS sempre foi muito legal comigo, eu permaneço até hoje na Rádio Gaúcha, eu gosto muito de estar na rádio, eu faço meus comentários de rádio daqui onde eu estou conversando com vocês, pego um livro, indico, olha aqui, até o Príncipe Harry anda aqui na minha mesa, olha. Qual foi o último livro que você indicou? Deixa eu ver, eu indiquei... Deixa a Tânia fazer uma pergunta. Quantos livros tu lê por semana, Tânia? Eu leio aproximadamente um livro por semana. Esse do Príncipe Harry, não, porque ele é mais gordinho. Então, eu tô lendo 2 livros, aí deixo ele um pouco. Quando eu quero descansar um pouco, assim, eu leio, porque é bem escrito até, é interessante. Jornalisticamente, eu acho que a gente tem que ler, tem que ler. Mas dos últimos que eu li, que eu amei, foi A Vida por Escrito, do Rui Castro. Legal. Parece o contrário. É uma maravilha, porque ele fala de todos os biografados dele e de como se escreve uma biografia. Como é que tu tem? Ele diz que biografado bom é biografado morto. Eu não sei se o Marcito leu esse livro. Li, nós comentamos até. Comentamos, né? Então é espetacular. Agora, uma que eu me apaixonei foi... Biografado morto, viúvo e sem filho. Exatamente. Pior são os herdeiros. O ideal é isso. Excelente. Eu indico a todo mundo a ler, porque a gente aprende quase a escrever, né, Márcio? Lendo. Escreve bem, não precisa, mas lendo. Mas eu tenho umas paixões, né? De vez em quando. Sigo aquele escritor ou aquela escritora. E uma que eu me encantei ultimamente foi a Silvana Ocampo. A Silvana Ocampo eram as irmãs Ocampo, que eram da realeza argentina, digamos, né? Ziliardárias, e a Silvana foi casada com o Bioy Casares, e era muito amiga do Jorge Luis Borges. Então, esse livro foi escrito pela Mariana Enríquez e é assim, um retrato, não chega a ser uma biografia, mas é um retrato da Silvina Ocampo, chama-se A Irmã Menor, porque ela diz que na família dela ela era a etc. e tal. E aí eu comprei outro livro, que é A Fúria, mas aí eu li o primeiro conto e parei. É muito bom também. Ela escreve muito bem, ela é muito louca. E eu tenho horror de gente certa. Eu só gosto de gente louca, porque gente certa não rende nada. Mas Nem biografia. Nem biografia. Não. Até o Rui Castro, desse livro aí que tu falou agora há pouco, ele contou que ele é muito cobrado por não ter feito uma biografia do Tom Jobim. Exatamente. Ele disse que a vida do Tom é uma vida reta. Nunca houve escândalo, nunca houve problema com drogas, nunca houve prisão, nunca houve nada. Durante um bom tempo... É uma vida... E durante um bom tempo, a única preocupação do Tom Jobim era pagar o aluguel no final do mês. E depois do isso, que aí ele ficou milionário, podia morar onde quisesse. Então, também é uma vida reta que não rende nada. Em compensação da Carmen Miranda, do Garrincha. Sim. Que interessante como é que ele tentou chegar no Garrincha, né? Como é que ele tentava as pessoas envolvidas, né? E o gancho do Garrincha, ele confirma ali também é o alcoolismo, né? Porque pelo fato dele Rui Castro, ter tido problema com álcool, ele queria escrever um livro sobre um cara que tinha problema com álcool. Exatamente. Então, vamos lá. Eu não sei, eu fico pulando as coisas aqui. O Bastos, eu não sei se eu respondi direito. O Flavinho. E quem é que não me fez perguntas ainda que eu estou vendo aqui? O Polidoro, a Beth Corbetta. Cadê? Quem mais? O Martinelli. São todos tímidos. O Martinelli está tão bonito. O Martinelli está igual. O Martinelli sempre foi um moço lindo. É isso. É uma queridona.
Igual, Martinelli, estás igual. O moço bonito e talentoso de sempre. Mas nós não estamos aqui para fazer perguntas, nós estamos aqui para te ouvir, Tânia. Eu fiz. Você sabe toda a minha vida. Ah, então, Tá, então, já que tu. Tu já pensou em ser biografada, Tânia? Não, não, eu tenho que morrer primeiro. matar o Felicinho depois. Pô, eu já tô negociando com o Fabiano, então. Tem o Fabiano, tem os Eu filhos. vou negociar com o Fabiano. Meus filhos, meus netos, não tem coisa mais linda do que ter netos. Eu acho assim, o maior carinho que a vida pode fazer contigo, te acariciar, te acarinhar e te dar um neto. É Eu tenho verdade. né? Eu tenho amigas que já têm bisneto, eu morro de inveja, mas a minha neta Marina tem 18 anos e Ué. ainda não sei. Fala, Tânia, Polidoro. hoje em dia, nem todos os filhos são disponíveis para isso. O Sartori que dizia que queria netos, né? E a esposa dele disse, não, mas como netos? Eles não são casados. Ele disse, não estou dando bola para casamento, eu quero neto. Mas os filhos são preguiçosos, ele dizia. Fala, Polidoro. Polidoro quer fazer uma pergunta. Embora esteja... O Polidoro está com problemas na câmera dele, mas está aí, está presente. Começa assim, daqui a um pouco ela vai tremer aqui. Ela, Espero quem que é não Tânia, trema para vai minha tremer. pergunta. Diga, Tânia, eu me lembrei há pouco da entrevista que o Rogério, o Zé Antônio, o Ivan, o Lima e eu fizemos contigo, logo depois que você separasse, eu acho que estava voltando, lembra? Como é que eu vou me esquecer daquela baixaria? Mas, Tânia, todos nós aqui, todo o Rio Grande do Sul, conhece o talento, a tua competência, e eu muitas vezes pensei em te perguntar se tu nunca teve uma oportunidade ou um desejo de ir para o Rio de Janeiro, para a Globo, por exemplo, ou ir para São Paulo, para um canal de televisão lá, ou para fazer outra coisa nessas cidades. Não, Eu vou continuar ouvindo. tu sabes que não, Polidoro, porque quando eu vim para Porto Alegre, eu fui trabalhar numa galeria de arte maravilhosa, que eu já tinha trabalhado anteriormente, fui fazer televisão, eu me encontrei tanto aqui na minha cidade, eu me senti tão bem em Porto Alegre, que eu não pensei. Eu seguidamente ia e vou a São Paulo, ao Rio, etc., e viajo para caramba, mas eu nunca pensei assim, bom, eu quero ir para o Rio, eu quero ir para São Paulo. Eu achava tão cafona isso. Eu vou para o Rio, para São Paulo. Que bom as pessoas que foram e que foi maravilhoso, né? Que fizeram um maior sucesso, mas eu nunca tive esse desejo, te juro por Deus, nunca tive esse desejo. Ainda bem que teve pessoas como tu, Luiz Fernando e outros aí que resolveram enriquecer o nosso ambiente, criaram coisas importantes por aqui, né? E claro, teve gente que foi em busca de uma visibilidade. E encontrou, né? Quantos gaúchos fazem sucesso, né? Tu foi convidada, Tânia? Não, nunca fui convidada. Não aconteceu. Eu também nunca... Porque eu tinha trabalhado, antes de vir para cá, quando eu morava em São Paulo, eu tinha trabalhado na Editora Abril, com os caras top de linha, inclusive com o Rui Castro, que trabalhava lá, o Fernando Pessoa, te lembra que tinha um jornalista que chamava Fernando Pessoa, e com assim as pessoas, com todos os... Eu trabalhei na Cláudia, Tomás Souto Correia, aquela gente, Olga Creu, Fátima Ali, que era minha chefe, e eu trabalhei na Cláudia, no Manequim. Aí eu viajava, fazia entrevistas e fazia moda, produzia fotos de moda. Então, assim, eu acho que na Editora Abril eu fiz assim também o top que eu podia fazer. E depois a Editora Abril, né, caiu logo abaixo, infelizmente, para todos. Mas foi um grande começo, foi assim, a primeira realidade que saiu. Eu me lembro da capa, que era metade Pelé, metade uma mulher.
Era Inês, até uma amiga minha que trabalhava no Editora Abril também, que era capa, assim, um homem e uma mulher. Então, eu acho que eu fiz assim as coisas muito legais. E quando depois que me passou a depressão de ter saído da TV Com, de ter sido demitida na TV Com, eu pensei assim, que bom que eu saí quando eu estava bem legal e não preciso voltar. Fico na rádio, que eu amo, amo, amo a rádio, amo, leio e amo ler, e não sou uma crítica literária, mas sim uma leitora que gosta ou não gosta de um livro. E, então, eu acho que eu estou muito legal assim como eu estou, fazendo a rádio aqui da minha casa, aqui dessa cadeira, deste lugar. Eu também me odeio aqui na minha cadeira, minha rádio. E eu acho que está muito bem assim, que está tudo bem. Não faço política, porque não sei, não conheço o assunto. Gosto de literatura, portanto, trato da literatura. E assim vai indo a minha vida com meus netos, com meu marido, com meus filhos, com a minha casa. Assim vai indo. Acho que está tudo muito bem. Sem remorsos e sem nada de dizer assim, ai, eu fico com ódio da tal pessoa. Não, passa. Eu fico com ódio na hora e 5 minutos depois eu já me esqueci, já passou. Isso é sabedoria. Sabedoria. Que só a longevidade nos ensina. Né? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. As ordens. Desses livros todos que tu leste, qual o que mais te tocou? Olha o que me tocou ultima. Olha aqui que eu estou vendo aqui do meu vídeo, querida. Ultimamente, o que mais me tocou foi de uma moça de Minas. Ultimamente, não pode ser o livro que eu mais gostei, que isso não existe. Carla Madeira escreveu Tudo é Rio. Quem leu? Tudo é Rio. Te confesso que não tinha conhecimento desse livro. Vou anotar. Eu li. Muito legal. E os outros livros dela são bons também, né? Pois eu li o Tudo é Rio. Quando terminou, eu me abracei no livro e fiquei horas abraçada no livro. Assim, eu digo, meu Deus, como é que uma mulher tão maravilhosa, que ela, como ela descreveu, né, Polidoro, todas aquelas coisas. E aí eu voltava, relia, e fiquei assim com o livro um tempão do meu lado, perto de mim, porque quem sabe ela me passa esse talento dela. O temor é que a qualidade da narrativa e do estilo, ela escreve muito bem, pudesse cair, né? Então, mas ela mantém o nível até a última página, é impressionante. Que é a descrição, aquelas muito coisas. Criativa, muito. É uma maravilha, eu recomendo muito. Eu fiquei com medo de ler os outros, sabe? Eu sei que ela tem livros ótimos, eu tenho eles aqui, mas eu fiquei com medo de ler. Fiquei com medo. Tânia, eu vou sair de novo da imagem, mas vou falar. Tá. Eu estava num voo, eu terminei de ler o livro vindo de Curitiba para Porto Alegre. Sim. Aí, terminei o livro, estava chegando assim, eu levantei e uma moça que estava sentada atrás, maravilhoso esse livro, não é? Aquela coisa incontida que muitas mulheres que leram o livro dela têm ao comentar o que ela fez, né? Era a própria autora. Não tem uma história que o Vinícius conta que alguém foi confundido com o Vinícius. O Vinícius, ontem de noite tu broxaste. Não, e tem a história do Juca Chaves, né? Aquela Ana Maria, que ele fez aquela canção para ela, né? E disse que ela era escritora. Um dia eles vinham caminhando pela rua, alguém interrompe eles assim, diz: "Oh, tu não és Ana Maria?" E escritora, ela disse: "Sou. Eu li o seu livro." "Ah, foste tu." "Comprei seu livro." "Ah, foste tu." Tá bem. O Juca era meu amigo, foi meu amigo por muito tempo, meu e do Felício. Aliás, ele foi amigo do Felício antes. Até uma vez nós fomos passar o Ano Novo na casa dele, na Bahia, com os meus filhos. A gente era muito amigo. Depois ele parece que está meio doentinho agora, e meio que nos perdemos de vista um pouco. Já que tu não quer fazer um livro de memórias, tu não está rica nem a fazer um livro
lembrando de alguns desses amigos, Glauber Rocha, Caetano Veloso. Mas aí eu vou falar sobre os amigos. Como é que tu conheceu o Glauber Rocha? O que que tu andar Mas isso aí, não, andar André, de pista com o Caetano Veloso não é para qualquer um, né? claro, e apresentei o Caetano para, tu sabes muito bem, para o Lupicínio Rodrigues. Lupicínio, então, isso A todos Dina nós Sfati, merecemos um relato. a Dina Sfati, que eu tenho uma foto da Dina ali, o Paulo José, meu primo Paulo José. Pereio. O Pereio, o Pereio, eu tinha uma bronca com o Pereio, porque o Pereio era muito mal educado. Mais uma história aí para o livro. Horrível, uma história horrível. Eu não posso, porque aí vocês vão divulgar minha entrevista aí, vão recontar, e eu tenho vergonha de contar isso. Acho que eu não tenho vergonha. Assim, eu tô dizendo Cuidado para ela, não virar meme. Cuidado para não virar meme. E pois teatro, é, tu nunca te entusiasmaste com teatro? sim, eu fiz uma peça de teatro do Sérgio Jockman, o Renato Conta pra Pereira nós. e eu. Foi o C. O C, Ah, você. Eu vi essa C, te peça. lembra? Olha, eu estava ótima, o Renato Tava. também. Mas o Renato me cuspia tanto que eu ficava com uma coroa de cuspe, eu tinha que voltar correndo do teatro para casa para lavar a cabeça. Mas eu me cuspia inteira. Aí eu desisti do teatro. Tá boa. Tânia, Oi, tu é querida. uma pessoa marcada pela alegria, né? Isso, E quem vai te imaginar tendo depressão, né? Nunca na vida, né? E eu acho que eu conheci a tua mãe, que a gente trabalhou junto nos José de Menores, e a Maria também era uma pessoa super alegre. Então eu imagino assim que essa alegria tenha vindo desde a tua infância, essa coisa toda, né? Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente dessa tua infância, dessa tua adolescência, né? Porque eu imagino que isso que foi que te deu, né, essa personalidade alegre e que está sempre de bem com a vida. É a sensação que a gente tem, não é? que bom falar contigo. A gente se encontrava sempre no almoço aqui, te lembra? Aqui na Padre, não, na Padre Chagas, não, na Fernando Gomes. Ai, que saudade que eu tenho daqueles nossos almocinhos ali na Fernando Gomes. Mas assim, ó, a minha história é uma história assim, eu acho que para ser novela do Silvio Santos. É um pouco cafona, mas é assim. Não é cafona, mas tem uma. Pensei que estava falando novela do Silvio Santos, porque seria longa. Nisso eu acredito. Cafona tua não seria. Não, mas é que é muito trágica. Mas eu fui alimentada com o melhor dos afetos, do carinho da minha família. Eu morava numa casa que era minha mãe, parecia assim, Casa de Bernardo Alba, mas sem mortes. Era minha mãe, a minha avó e 8 tias, e todas me paparicando. E eu sou praticamente normal. Poderia ser uma louca. Não, louca eu sou, mas eu poderia ser uma doida, assim, varrida, né? Porque as minhas tias, os meus tios, todos, eu era a Taninha, eu era a Lemoazinha, eu era, sabe? E eu acho que isso, ao invés de me deixar bobinha, tolinha, assim, isso me alimentou com um afeto muito grande. A minha mãe e o meu pai se separaram quando eu tinha 9 meses. O meu pai já tinha sido casado quando ele serviu o exército, no Iraí, uma coisa assim, e a gente morava em Bagé. Então, ele achou que nunca uma notícia do Iraí poderia chegar em Bagé, lá embaixo do mapa. E aí ele chegou em Bagé, foi ser gerente do Banco do Brasil, uma coisa assim, e conheceu a minha mãe, se casaram. No dia seguinte, a minha mãe estava grávida, claro, e eu nasci, e aí prenderam meu pai por bigamia. Então, foi assim uma revolução na minha família, porque isso nunca tinha acontecido. A minha avó, com tantas filhas, ela tinha 8 mulheres. Eu tenho até a foto das minhas tias aqui, maravilhosa. 8 mulheres e 2 homens gêmeos a minha avó teve. 9, porque morreram alguns. E assim, morria um filho, queimava uma lâmpada, era mais ou menos a mesma coisa nessa época, né? Então, ia lá, já fazia um bolo, já mudava de assunto, já tinha outro filho, e assim aí. E eu fui criada nessa família, nesse núcleo de gente muito afetuosa, que eu acho que me alimentaram
para o resto da minha vida, entende? Com esse afeto. E me deram assim um ego. Eu não tenho ego lá em cima, não, eu tenho ego normal, mas sou normal. Mas assim, me deixaram tão segura de como eu era engraçada, de como eu gostava de cantar, de dançar, de dizer poemas, de me exibir, né? De brincar de circo. E elas sempre me deram muito apoio por isso. E eu fui criada assim. Depois a minha mãe se casou de novo, veio morar em Porto Alegre. Aí eu vim morar em Porto Alegre com a minha mãe, fui para o Bom Conselho, e aí o meu padrasto, que era... a minha mãe ficou 2 anos só casada, ele morreu. Mas ele tinha um Studebaker verde, e ele me levava no Bom Conselho, eu descia do Studebaker, assim, tchau. Então, era o máximo. Então, assim, eu acho que eu sempre fui muito Tu acolhida. teve tudo para ser bem bodosa, né? Ai, Exibida. botosa, eu vou tomar nota, te adoro botosa. Mas, felizmente, para nós todos, para ti, para nós todos, não tem nada disso. Eu botosa, então eu tenho que tomar nota disso. Eu Tânia, adoro tu botosa. tens uma memória privilegiadíssima. Tem que aceitar esse desafio do Márcio aí e vamos escrever essas memórias. Quem Não sabe dá. o Márcio funciona de ghostwriter aí para Tânia. Não, sabe por quê? Porque as coisas mais interessantes eu não vou poder contar. Mas as menos também já rendem um livro. As menos já são muito interessantes, não é, Márcio? O menor de Tânia Carvalho. Tânia, falando sério, esse O melhor de depoimento, Tânia Carvalho. esse pior de Tânia relato que tu Carvalho. acabas de fazer, Tânia, sobre essa tua infância, esse teu crescimento enquanto pessoa, foi uma coisa linda, maravilhosa. Maravilhosa. Tu és realmente uma pessoa privilegiada desde então, desde o início. Criada por 1000 mulheres que só me acarinhavam. Eu era assim, eu me lembro que elas me vestiam e eu tinha uma cadeirinha de balanço e eu me sentava na porta de casa, assim, me balançando com os vestidos de organdi que pinicava na manga, mas eu tinha que ficar. E todo mundo que passava eu dizia, bom dia, como vai a senhora? Oi, Taninha, bom dia. Eu era muito exibida, desde pequenininha. Oi, bom dia, olá. Então eu ficava assim, sentada na calçada, abanando para as pessoas. Como é que eu não ia trabalhar em comunicação? Tânia, me diz uma coisa, tem uma República de Bagé, né? Deu grande pessoal da arte, tá? Eu já, além de Tânia Carvalho, eu estou lembrando da Isabela Fogaça, mas veja, o que tem a água de Bagé é diferente? Glauco Rodrigues, Luiz Eu, Coronel, é verdade. Mas eu não chego a ser tão Danúbio. exibida. Eu não chego a ser tão exibida como o Luiz Coronel, eu sou um pouco menos. Eu sou um pouco... Mas aí a gente estava falando da minha mãe, a minha mãe era a mulher mais chique, mais linda do mundo. Eu tenho uma foto da minha mãe, acho que está aqui no corredor. A minha mãe era chiquérrima, era uma coisa assim muito linda. Ela costurava as roupas dela mesmo, porque as minhas tias e a minha mãe, elas eram costureiras. E a minha mãe bordava chapéus, e bordava bolsas. Então, assim, era uma coisa muito, muito bonita. Não sei se eu consigo ir ali buscar correndo uma foto dela. Pode ir, nós te aguardamos aqui. Espera aqui. Essa Tânia não tem duas iguais. Hein? Que disposição. Que disposição, rapaz. Ô, Márcio, tu vais ficar com esse Oi. encargo aí, tu tem que ficar cutucando a Tânia para Tânia. Já cerquei de tudo que é maneira, já falei com Olha aqui, diga. adivinhem qual é a minha mãe? Ah, A do chapéu grande, claro. a de cocar. A de cocar. Eu não Coloca. acho que é outra foto, mas é que eu quero, é porque tem um vidro. As minhas tias, e elas faziam esses chapéus, todas, olha aqui, ó, toda, essa aqui era a minha madrinha, para ir aos bailes das exposições de Bagé. Quando tinha as feiras, as exposições, né, de Bagé. Deixa eu ver se dá para ver. Dá, não, deixa eu parar daí. Deixa parar. Agora deu um reflexo aí. Agora deu Aí. Aí. Tá. Lindo. Essa do chapéu
de cocar era minha mãe. Pode, mas linda. Olha aqui, dava um caldo da tua mãe, ó. Ah, não, ela era muito paquerada em Bagé, minha mãe, claro. E pode tanta pluma, tanta pena, hoje seriam processadas todas. Outros tempos, outros tempos. Ai, ai, chega agora a chorar. Tânia, com toda essa tua criação, essa força que elas te deram, né, essa personalidade que tu tens, a minha pergunta é a seguinte: tu tem medo de alguma coisa? Tem medo da morte? Tu tem medo de alguma coisa? Não, não tenho. Eu acho assim, ó, as pessoas, para que tu conta que tu tem 80 anos? Umas amigas minhas que também têm 80 e tem mais, até não querem que eu conte a idade, porque ficam sabendo a idade delas. E eu digo, eu vivi tanto e tão bem, sabe? Eu vivi tanta coisa, tantas coisas legais. Assim. Viajei, morei na Europa, morei em Paris, morei em São Paulo, fui para a Bahia numa filmagem com o Geraldo, fiz coisas assim que até Deus duvida, né? De tantas coisas interessantes e legais que estavam fazendo à minha volta, né? Teatro Oficina, o Teatro de Arena em São Paulo, os grandes espetáculos. Eu vi o último espetáculo da Cacilda Becker, do Esperando Godot. Imagina que parou o espetáculo do meio que a Cacilda teve aquele AVC, teve aquele problema grave, todo mundo acompanhando ela no hospital ali por semanas. Então, eu vivi isso, eu acho que é uma riqueza infinita, infinita. Eu acho que é muito bom tudo isso. Então, assim, ó, eu não tenho medo de morrer. Eu só quero que eu morrer antes do meu marido, porque eu tenho medo que ele morra antes de mim. E eu fique empenhada aqui, sem saber o que eu vou fazer. Mas não tenho medo. Não, te juro por Deus que eu não tenho medo de morrer. Eu não tenho medo. Nenhum outro medo? Nenhum outro temor? Olha, eu nem posso dizer de ser assaltada, porque eu nunca fui assaltada. Outro privilégio seu. Graças a Deus. Aqui, peraí. O ladrão te reconheceria. Não, chega aqui um pouquinho. Está aqui meu marido, ó. Grande Felicinho, seja bem-vindo. E aí, cara? Olha a piada toda aqui. Mas que grupo aí! Presidente! Bem, Feliz. Consegue ver todo mundo aí? Que legal, Marcinho, aquele canalha do Marcinho. que legal! Que bom ver vocês. Tá. Também, Felicinho. Abração. Abração também. Fecha a porta. Tânia, eu queria saber também uma outra coisa. Eu juro que é a última pergunta que eu vou fazer. Mas eu acho que assim, tu tem consciência que tu é uma pessoa privilegiada, né? E que tu ama ter os teus netos. Eu te pergunto o seguinte: qual é que tu acha que é a grande herança que tu vai deixar para os teus netos? Boa, Tânia. Boa, Núbia. Núbia é de matar mesmo. Olha, amada amiga, eu acho que eu vou deixar assim para eles exemplo de bom humor, de alegria. Vou deixar uma biblioteca para fuder com eles aqui tudo. Mas eles não querem. Não. Mas já selecionei para levar para casa de apoio Madriana algumas coisas que eles não querem. Vou assim selecionar para deixar coisas para eles. De ser querida pelas pessoas. Isso eles sabem, porque quando eles saem comigo, sempre vem alguém me dar um beijo, me dizer uma coisa querida. Então, eu acho que a herança, não vou deixar nada em dinheiro para eles, vou deixar uns relógios velhos, tem aqui uns quadros bem bons, que eu tenho 3 retratos que o Iberê Camargo fez meus, e eles aí que façam o que eles quiserem com isso, pode vender, fazer um leilão, não interessa, mas eu acho que deixo assim a minha ética profissional, a minha a pessoa correta que eu sempre fui, todas, eu fui honesta com cada namorado, eu era muito honesta, com cada um deles, com todos, eu digo que eu fui sempre muito honesta, muito leal. Eu acho que isso, e eu não tenho vergonha de dizer isso, de dizer, eu aprendi muitas coisas, quando eu comecei eu não sabia nada, ficava
quase que captando, assim, mas eu pegava todas as coisas no ar, sabe? Eu caçava as coisas, eu lia, eu chegava em casa e digo, eu vou ler. E jamais eu entrevistei um escritor sem ter lido o livro, que eu acho isso uma coisa rara. As pessoas começam perguntando para o escritor sobre o que trata o teu livro. Ah, vai tomar banho, né, porra? Vai ler o livro primeiro. Porra, vai. Eu disse, não vou te dar entrevista. Vai primeiro ler o livro, depois tu volta, idiota. Não, isso é uma coisa rara. E eu não sei, vocês me conhecem tão bem há tanto tempo, acho que vocês também. Eu quero saber o que vocês acham de mim. Digam a verdade, que nem eu falei até agora. Eu vou até sair da sala. Sai da sala. Vai estar tudo gravado. Isso aqui é pior. Depois eu. Mas eu não me arrependo, não me arrependo. Eu me arrependo. Vou tirar a palavra. Diga, Núbia, querida. Não, nessa história que tu estava falando, do que trata o seu livro, eu me lembrei de uma da época que eu era foca, né? E que a gente tinha aqueles plantão, né, no aeroporto. Eu não tinha plantão, mas quando escondia lá, né? E eu via as coisas mais absurdas. Como, por exemplo, chegava um ministro, o cara perguntava qual é o objetivo da sua viagem, né? Então, até hoje, eu dou risada com isso e digo para as pessoas, pelo amor de Deus, não me diga qual é o objetivo de não sei o que. Só para um parêntese aí. E também para dar resposta, as pessoas dizem uma coisa que eu... Veja bem, então, para que então é recordista. Não, e veja bem também é para matar. Quando responde veja bem, eu digo, não quero mais saber, então. Estou vendo tudo, para que me eu veja bem. Estou vendo. Melhor ainda. Tânia, uma vez almoçando ou jantando com o Milor no Rio, Sim. Disse o seguinte: eu sou um cara alegre. Eu vou tirar a imagem aqui de novo. Eu sou um cara alegre, feliz, divertido, mas eu não tenho nenhum mérito nisso, porque eu nasci assim, eu não fiz nenhum esforço, sou naturalmente assim. Mas isso não quer dizer que eu acredite na humanidade. Acho que vai dar merda. Qual é a tua opinião sobre a humanidade? Mas eu não tenho opinião nenhuma, absolutamente. Porque eu estou achando tudo tão chato. As pessoas brigando por nada. Porque eu sou do Colorado e tu é do Grêmio, aí eu fico de mal contigo. Porque ficam com ódio disso e ódio daquilo, e botam ódio, jogam ódio. As pessoas estão muito odientas, né? Não sei como é que chama quem tem ódio, odiosas, não. Odiosas. Como é? Diga. Odiosas. Não, mas odiosas é quando tu tem ódio da pessoa, né? Mas quando é uma pessoa que só tem ódio. Uma pessoa... Haters agora. Agora é haters. Haters, isso aí. Em português é haters. E haters em português. Então, assim, eu acho isso uma baixaria tão grande que eu fui no médico outro dia, ele me disse, o que tu estás achando da situação do Brasil? Eu digo, nada, absolutamente nada. Deixa o país andar, porra. Deixa o país viver, deixa a gente, né, as pessoas serem felizes. O que é isso? Agora eu vou ser contra, eu vou ficar de mal com alguém porque tu não pensas igual a mim? Deus o livre, porque somos livres. Eu passei a vida inteira pregando liberdade, felicidade, tudo. Que isso, meu? Que bobagem é essa? Bata, muito chato tudo, muito chato, muito chato. Muito cancelamento, né? Muito cancelamento. Muito chato. As pessoas muito antipáticas, muito loucas. Outro dia, não sei quem que estava fazendo parte de um grupo, não sei do que, aí uma comunidade brigou com um cara porque ele estava dentro do governo do Lula e os caras... Bom, então, assim, ou porque tu é Bolsonaro e eu não sou, então eu vou ficar com raiva de ti. Seja o que quiser, vote em quem quiser, faça o que a tua consciência, o que a tua cabeça diz. Eu não tenho que ir pela cabeça dos outros, pela minha. Então, eu não vejo a Rede Globo, que pena! Tu não vê, porque a Rede Globo é ótima. É a melhor. Tu tem um filho dedicado à gastronomia. Qual é as tuas preferências gastronômicas? E já avança um pouquinho, em termos de bebericar, um vinhozinho. Eu um vinho, estou tomando água agora, estou tomando água, que é aguinha, mas eu adoro vinho, eu gosto de vinho.
Gosto de vinho branco no verão, gosto de vinho tinto no inverno. Antigamente, eu tomava... Naquela entrevista que o Polidoro falou, eu acho que nós tomamos uísque, né, Polidoro? Te lembra? Foi uísque? Não me lembro. Eu não lembro qual O Voy era antigo, tomou isso. Até hoje, o Felício Menores, quando ele tem vontade de beber, ele diz, eu tenho vontade de tomar um uísque. Então, mas eu gosto de vinho, eu prefiro vinho a qualquer outra coisa. O Diogo é destemperado, é dos destemperados, ele trabalha... ele e a Lela Zaniol, que é uma guria super querida, eles trabalham com comida, mas a Lela faz comida, o Diogo faz alguma coisa. Eu não faço nada, eu tenho truques na cozinha que eu faço. Eu pego o arroz pronto, frito um camarão, boto um requeijão e fica um risoto de camarão, que todo mundo adora. Mas é truque, é tudo truque. E o Diogo se profissionalizou, né? Então, ele é um guri maravilhoso, ele é um guri lindo, a mulher dele é uma pessoa encantadora. O Fabiano, meu filho, é publicitário também, ele está trabalhando agora na Cubo. Colorado. Exato, todo mundo é colorado na casa, todo mundo. Ele está trabalhando no Cubo, lá no do Itaú? Exato, no Cubo. Não, o Cubo é uma produtora de vídeo ali na... É muito legal. Eu conheço do Cláudio, uma produtora ótima, maravilhosa. Cláudio, cara muito sério, muito competente. Do Peninha original, não desse Peninha Bueno, o Peninha original. Peninha já não está mais, agora está só o Cláudio. É, só o Cláudio, eu não sabia. Achei que estava o Peninha também. Mas eles são muito legais e o Fabiano está muito contente, está muito feliz. Que bom. O Fabiano merece também. Olha, eu tenho um compromisso às 7h30, longe daqui, mas eu estou adorando esse papo com você. Eu acho que eu já falei praticamente tudo. Da minha infância. Eu acho que precisaria mais duas sessões para a gente... Não, do meu pai, que eu nunca conheci, eu nunca conheci o meu pai. Depois eu tive um padrasto maravilhoso, que é o Túlio, que esse meu padrasto que morreu 2 anos depois. E depois a minha mãe se casou com o pai do Voltaire Schilling. E então eu tive assim uma convivência com o Voltaire também, que eu não quero deixar de registrar. O Voltaire era meu irmão. E uma vez eu disse, é meu irmão. E o Voltaire era feio pra caramba, né? Aí alguém disse assim, mas vocês não são parecidos. Grande figura, Voltaire, grande figura. E eu aprendi tanto com o Voltaire também, sabe? Acredito. Eu fiquei triste quando o Voltaire estava muito doente, morreu e etc. Tinha os almoços na casa da minha mãe com o pai dele, que era um coronel do Exército, o coronel Carlos Schilling. Ele tirou muita gente da cadeia, me ajudou a tirar meus amigos da cadeia na época da ditadura. Ele, como diziam meus amigos, ele era gorila. Então, eu ia lá e dizia, pelo amor de Deus, Carlos, fala com a pessoa, porque prenderam o meu amigo. Aí ele conseguia, não sei como. Gorila do bem. Gorila do bem, exatamente, gorila do bem. E assim, então, eram os almoços da casa da minha mãe, o Voltaire dando aulas, o Carlos, que era meio surdo, que foi que disseram? A minha mãe brigando, porque a minha mãe era gremista e tudo colorado, meu irmão, que é músico, filho da minha mãe, ele casado, do segundo casamento da minha mãe. Então, assim, a gente convivemos sempre muito, eu sinto falta desse povo na minha casa, da minha família, eu só fim de semana, os quando conseguem vir juntos, mas nem sempre, né? Nem sempre eles conseguem estar juntos. Mas é assim, a vida vai indo, e eu vou indo junto. Tânia, coisa mais linda, mais maravilhosa. Nós vamos ficar tristes, vamos ter que encerrar a conversa aqui, mas depois estamos... Vou ter que degravar tudo isso, eu só quero saber quem é a criatura de Deus que vai ter que pagar esse horror de ter que tirar a minha entrevista. Corta os palavrões. Tá, não, depois eu vou conversar contigo sobre isso, Tânia. Tânia, lindo, maravilhoso momento que nós tivemos contigo, totalmente dentro da expectativa. A gente sabia, eu te disse, né? Daremos boas e gostosas gargalhadas, porque a Tânia é uma figura incrível, uma personagem maravilhosa do Rio Grande do Sul e do Brasil. Nós queremos voltar a conversar contigo outro dia, tá?
com mais calma e mais emoção, se é que isso é possível. É difícil. Difícil. Ai, queridos, olha, eu amei. Eu não vi a Beth Corbeta, eu não vi a Beth, mas eu acho que ela não Tá está. sem áudio. É que Tá ela sem não áudio. falou, a Beth, né? A Beth não falou, não Cadê apareceu. o microfone, Beth? Abre o Beth, se tu não ligar o microfone. microfone, tu não vai falar, Admira Beth. muito a Beth. A Beth não está quer falando falar. por Libras ali. Ah, sim. Beth, Não, mas não tem importância, não tem importância. Eu queria mandar um beijo para todo mundo, eu adorei. Flavinho, adoro os livros do Flavinho, já indiquei várias vezes. Indiquei o Martinelli. Foste tu? De ver o Martinelli, a Núbia, de estar junto com vocês, o Bastos, que começou a entrevista, o Bastos, que é um ídolo de todos os jornalistas. É verdade. Contigo, Vieirinha, de estar contigo, que foi tão maravilhoso. O Marcito, que me enche, me torra a minha paciência para eu escrever não sei o quê. Ah, porra! Para, Márcio! Claro, quero ler, quero ler. Ó. Tânia, querida. Ah, tá aqui a Muito Beth! Beth! Ah, Beth, enfim, apareceu, resolveu falar. Eu estou aqui há horas e Mas não e tu não consigo. falou nada, Beth? Tânia, todas as loucuras que fizemos, Tânia. Pois é, eles querem que a gente conte agora. Não Tá, podemos. Tânia, como é que a gente não vai poder Não, dar não. nome? Vamos estar na próxima. Fizeram no pátio da TVE. Hã? Fizeram no pátio da TVE. Não, nós O trabalhamos Martinelli juntas na TV. Essas Martinelli loucuras, Fez acompanhou. loucuras no pátio. essas loucuras a Tânia vai falar a próxima vez, então. Ai, beijo. Vai ter ouvido. Tchau, querida. Tchau, Beijo querido. grande. Obrigado, Tânia. Obrigado. Valeu, valeu, Tânia, Beijo. querida. Obrigado, abraço do Felicinho. Obrigada. Valeu, crianças. Muito bom. Até uma Beijo. próxima. Beijo. Tchau.